Olá pessoal, Manuel na área e sejam bem-vindos ao Experiencialize Cast. Mais do que um podcast ou um videocast, a nossa proposta aqui é oferecer uma experiência de aprendizado com convidados absolutamente especiais, instigantes, que vão trazer, na verdade, a cultura do fazer. A gente vai sempre entrevistar aqui pessoas que fazem a diferença em empresas, organizações e na vida das pessoas. Experiencialize Cast. O nosso convidado de hoje é muito especial. Sabe por quê? Ele é vendedor desde criancinha. Vendedor desde criancinha. Um apaixonado por vendas, mas sobretudo por pessoas. E movido a grandes desafios. Ele é responsável por um dos maiores cases, se não o maior case de aumento de vendas desse país. Eu estou falando de Arnaldo Peixoto. Arnaldo, muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, ao Experiencialize Cast. Para mim é uma grande honra estar recebendo aqui você. Fica muito à vontade aí, por favor. Manuel, acho que a honra e o privilégio é meu, né? Porque eu conheço a tua história, sei que você viaja muito, você conhece... muitos empresários bem-sucedidos. E eu tenho prazer em falar com pessoas assim. Nós já fizemos uma reunião um tempo atrás, quando você foi me apresentado. E a gente tinha, acho que 1 hora e ficamos 4 horas e depois ainda fomos jantar. Ou seja, eu fui muito privilegiado. Foi uma imersão, acho que umas 7 horas. Foi uma imersão. E... eu vou te falar uma coisa, Manuel. Você falou aí, né? Aumento de vendas desde criancinha. A gente não ensaiou nada, né? Nada, E quando nada. você fala desde criancinha, puxa, você me levou aí há 66 anos atrás. Não vou dizer 66, mas como eu me lembro das minhas primeiras vendas com 9 anos... Caramba, você já vendia com 9 anos de idade? Eu vendia com 9 anos, Manuel. O que você vendia aos 9 anos de idade? Conta pra gente. Eu vou te contar bem rapidinho aqui, porque essas coisas não saem da memória, né? Porque envolve a mãe, envolve os memória amigos afetiva. A memória afetiva. Memória afetiva. Mesmo. Passo número 4 do método porque, Experiencialize. Na verdade, eu ia para o campo de futebol ver o meu irmão jogar. Eu tinha um irmão, né, o Carlos, ele jogava muito bem. Tem o time da cidade do interior. A cidade que isso aconteceu, o nome dela é Simonsen. Acho que você nunca ouviu falar Nunca? Simonsen? Simonsen. Essa cidade, cara, até hoje, pelo que eu sei, porque faz muitos anos que eu não vou lá, mas eu me lembro, assim, na minha memória, ela tem 2 ruas, né? Sai da rodovia Washington Luiz e entra nela. As 2 ruas têm nome, com certeza, mas a cidade toda conhece pela Rua da Padaria e a Rua da Farmácia, porque tudo lá é um. Tem uma padaria, uma farmácia, e tudo é assim. Mas indo lá para a venda, eu ia para o campo de futebol, assistir meu irmão jogar. E tinha um senhor lá, o seu Miguel, ele vendia coxinha. Ele tinha a cesta dele e ele ficava vendendo coxinha ali. E aí ele começou assim, né? Eu andando ali, aí um amigo do meu irmão, alguém lá, falava assim: ô, fulano, pega uma coxinha lá para mim. Me dava o dinheiro, eu ia lá e pegava. E levava para ele. Então eu comecei... assim, ajudando sem ele pedir, mas atendendo o cliente dele. E aí ele começou a me dar uma cestinha menor para eu sair vendendo em volta do campo. E eu não aceitava voltar com a cestinha vazia. E no final ele me dava uma cestinha para levar para casa e minha mãe amava aquelas coxinhas. Aí a minha mãe aprendeu a fazer a coxinha, cara, e eu virei concorrente dele, porque eu ia vender coxinha para minha mãe. Que barato. Mas isso aí são histórias, sabe, que você começa a se lembrar. E quando depois de um tempo, né, eu me lembro que eu tinha 9 anos, com 12 anos, mais ou menos, eu da escola, eu saía da escola e ia levar almoço para o meu pai no trabalho e já ficava trabalhando com ele. Ele trabalhava na lavoura e às vezes eu ficava olhando para o céu e passava... O avião lá passa muito alto mesmo. É lá perto de Votuporanga, para quem conhece o estado de São Paulo, para ter pelo menos uma referência de qual região é, né? Uhum. E olha só, né? Eu ficava imaginando assim... eu já tinha um senso, sem ninguém me falar, da pobreza e da riqueza. Eu sabia que as pessoas tinham hábitos diferentes, né? E tudo é diferente, né, para quem tem mais recurso.
E a minha família não tinha muitos recursos, né? E eu ficava olhando como que era essas pessoas, como elas se comportavam, né? Eu imaginava, Manuel, que o avião, nas asas do avião, e as pessoas que tinham menos dinheiro. Não era pobre, mas tinha menos. E a primeira classe, porque o ônibus tinha primeira classe e segunda classe. Então, eu, às vezes, pegava ônibus, né, intermunicipal. E eu ficava imaginando que, sim, o avião, o meio do avião eram os ricos, muito ricos, e nas asas e as pessoas com menos poder aquisitivo. E a primeira vez que eu entrei no avião, claro que eu já tinha noção, e eu sempre me lembro disso. Eu já, mais de 20 anos, já viajei muito, graças a Deus, mais de avião até do que de carro. E a venda, ela me fascina por causa disso. Ela promove mudança de vida. Você realmente muda de uma forma sensacional. Quando eu comecei nas vendas, né, eu sempre ouvia e comecei a falar, quando eu comecei a treinar. Eu vou falar com você agora. Você conhece alguém, ô Manuel, que prestou vestibular para ser um profissional em vendas? Nunca. Conhece alguma faculdade, o Enem, algum lugar tem uma faculdade de vendas? Nunca conheci nenhuma. Então, aí eu falo para você agora, falando assim da venda já no outro patamar, tá certo? Se eu descobri que para ser um bom vendedor, para depois ser um especialista, é como um atleta, porque o atleta não tem uma faculdade que ensina ninguém a jogar futebol. O Neymar não fez faculdade, nem o Messi, nenhum melhor jogador do mundo, nem o Pelé, que é o rei, né? Graças a Deus é nosso, né? Brasileiro, É nosso. né? Nosso patrimônio. E não tem como você falar assim, puxa vida, vou colocar, meu filho vai estudar para ser um atleta, para ser um nadador, para ser um ciclista. Não tem faculdade, mas existe treinamento. Então, é possível você ser um excelente profissional em vendas. Se você quiser se formar e ser um especialista, você precisa treinar. E detalhe, né? Treinamento assim, você precisa entender aonde começa o treinamento, né? Porque, primeiro, eu estou entrando aqui numa área que eu sou apaixonado. Dá para perceber, Sou viu? muito apaixonado. Aí eu começo a falar de vendas, começa a vir... A minha situação, quando eu vendia como amador, depois eu descobri que eu tinha que ser profissional. E aí depois eu falei assim, não, eu preciso ser um especialista. Não é? E aí que você começa a entender que vendedor ele não trabalha pelo ganho, tem que trabalhar pela recompensa. Porque o ganho você combina antes. O vendedor ele não sabe quanto vai ganhar no dia, ele não sabe quanto vai ganhar no mês, muito que dirá no ano. E quando você olha para um atleta, é isso que ele busca. A recompensa. E o treinamento, ele começa quando você começa a pôr em prática o que você recebe de informação. Não adianta você ler um livro. Você não vai ser médico lendo um livro de medicina. Você precisa ter o livro, você precisa ter o professor, você precisa ter o estágio, trabalhar um pouco com quem já sabe, para depois você começar a trabalhar e aí sim, a partir daí você pode ou não ser um excelente profissional, mesmo sendo formado em uma faculdade. Imagina o vendedor que não senta num banco de escola para poder aprender a vender. Você senta numa sala de treinamento e ali você recebe a informação. Mas quem vai te dar o 10 é o cliente. Cliente. É ele que vai te dar o 10, ele que vai te dar o 0, ele que vai te dar o 5. O cliente é tudo, né? É o cliente. Tanto é que quando eu comecei a participar de treinamentos de vendas, o treinamento durava 12 horas. Eu venho de escola japonesa, né? O japonês é assim. O japonês ele valoriza o processo de repetição. O processo de repetição, ele constrói o profissional e o especialista. Então, a informação é uma coisa, a prática é outra. E quando eu comecei a participar dos primeiros treinamentos, você treinava 12 horas e a gente tinha 10 dias para fazer 10 vendas. Mínimo uma média de uma venda por dia. Sabe por quê? Para você receber o certificado no próximo treinamento. Bacana, Eles não dão certificado a hora que encerra na sala, porque ali é só informação. Ali é fácil. É a prática Ali que é define, fácil. né? Agora, vai lá. Aí eu comecei a dar treinamento usando esse estilo.
E quando termina, você... É muito bacana isso. Você chama as pessoas para o desafio. E ali eu aprendi a me desafiar. Não é desafiar os colegas, você tem que se desafiar. E eu termino meu treinamento assim, eu convido as pessoas, 50, 100 pessoas, convido para subir, levantar, primeiro levanta a mão, quem aceita um desafio que eu vou lançar naquele momento. E depois que levanta a mão, eu peço para ficar de pé. E depois que fica de pé, eu chamo no palco. E era assim que os japoneses faziam com a gente. E ele ficava olhando, cada um que passava, tinha que passar perto dele para subir no palco. Ele olhava bem nos olhos, assim, ó. E às vezes ele parava um e falava assim, você tem certeza que você quer esse desafio? Você está preparado? Sim, então pode subir. Depois você está no palco, você faz o discurso. Somente os que sobem no palco é que vão desafiar as 10 vendas em 10 dias e receber o certificado no próximo. Os demais não têm certificado. Mas você pode participar do próximo. E todos eles pagam. E o que você descobre aí? Você descobre que a comissão, ela é só um detalhe, porque você começa a lutar por outras coisas, pelo honromérito, pela medalha, pelo troféu, e aí você começa a se destacar como um grande vendedor. E quando você tem aquela obrigação, isso é uma obrigação do vendedor, de fazer um trabalho voluntário, sem ganhar nada. E qual é o trabalho voluntário do vendedor sem ganhar nada? É visitar o cliente, sem ser para vender, só para fazer uma pesquisa de mercado, do seu mercado, da sua carteira de cliente. E na maioria dessas visitas o cliente fala, puxa, foi bom você aparecer. Eu falei para um amigo meu que eu comprei de você, eu vou te dar o contato dele. Então, no voluntário, você sempre está buscando recompensa. Impressionante. Arnaldo, você me fez lembrar que eu não conheço nenhum profissional bem-sucedido que não seja, de fato, apaixonado pelo que faça. Eu acho que a gente... E o que eu percebo aí nas suas histórias, né, desde criança, aí, vendendo coxinha, que você é um apaixonado por vendas, por esses desafios, e desafios que te movem até hoje. Eu comecei aqui falando um pouco do Arnaldo, o Arnaldo pessoa, mas eu queria falar de alguns feitos do Arnaldo. O Arnaldo lógico que uma empresa formada por N pessoas, por uma equipe, mas o Arnaldo é responsável pelo maior case de expansão de vendas no mercado de vendas diretas do Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar da Renaudê, e o Arnaldo pegou a Renaudê com menos de R$500 mil em vendas. Aliás, a meta deles na ocasião era chegar nos R$500 mil de vendas por mês. E o Arnaldo alcançou, depois de alguns anos, depois ele vai nos contar, um recorde aí de mais de 300 milhões de vendas por mês. Chegou a 288 milhões no mês. 288 milhões. Era 1 milhão, tá? Eles estavam vendendo 580 a meta do Arnaldo era 1 milhão. A meta da empresa. Da empresa. E você alcançou 288 milhões. O grupo Renaudê, Manuel, tem uma história bonita, sabe? É uma história bacana. Foi o que me convenceu a aceitar o desafio. Eu me lembro que eu trabalhava em Fortaleza, eu era diretor de expansão de uma empresa em Fortaleza. Eu me especializei há uns 20 anos atrás em franchise. Montar lojas, equipes, né? Na verdade era equipe de vendas. Eu era distribuidor, eu sempre gostei. E quando eu estava em Fortaleza, tem um amigo que recentemente ele foi embora pelo Covid, com 40 e poucos anos, infelizmente, lá do Rio de Janeiro, o Cláudio Henrique. A gente pensamos em montar alguma coisa de consultoria, uma empresa de consultoria, justamente para trabalhar com treinamentos, trabalhar com vendas. Ele saiu e procurando uma empresa. Ele achou a Renaudê. Ele não foi convidado, ele encontrou a Renaudê e falou assim, Arnaldo, eu vou visitar essa empresa. Se essa empresa for boa, a gente pode começar por ela, com os treinamentos.
E ele foi, conheceu a empresa, trouxe os produtos. Depois de 3 anos, ele me convidando para ir trabalhar nessa empresa. Mas aí eu acabei indo para um outro caminho, tive uma proposta muito boa de uma empresa lá em Belém. De Belém, levei a sede para Fortaleza, fiz a expansão, transformei a marca também em franquias, implantei o sistema de treinamento, porque sem o sistema de treinamento a venda não resolve, você não forma, e o melhor exército para defender o teu país é aquele que você forma. Se você contratar o exército da Argentina para defender o Brasil está ferrado, né? E eu sempre falo isso para os donos de empresa. Você quer ter uma equipe boa de vendas, você precisa primeiro ser o general, formar, fazer como o do general Tokugawa e formar uma escola de generais. Que o primeiro passo é você aprender a vender, o segundo passo é você aprender a ensinar a vender, e o terceiro passo é aquele que você ensinou a vender, ensinar ele a ensinar. A partir daí você ganha independência. Ele falava muito da Renaudet, da família, uma família muito bonita, né? O seu Francisco, Dona Adelaide, e mais os filhos, né? O Sandro Rodrigues, que é o presidente da empresa, um cara sensacional, entendeu? Aí vem o Alexandre, vem o Leandro, enfim, né? Os 4 filhos, o Alê e a Cristiane, todos trabalhando na empresa. E a empresa já tinha 23 anos. E quando ele me convidou, e eu aceitei a conversar, e liguei para o Sandro e resolvi vir embora por um motivo particular meu aí do meu filho, né? E eu tive que voltar para São Paulo, né? Para cuidar. E foi quando eu fui visitá-lo e ele me mostrou o resultado da empresa. Eles vendiam, naquela época, 580 mil por mês. E tinha uma faixa já de muitos anos, né? Dentro do escritório, com a meta de 1 milhão de faturamento. E eu sempre coloco Deus nas minhas coisas, né? Porque Deus é fundamental na minha crença, tá certo? Independente da crença de outras pessoas. Eu vi que eles eram temente a Deus, são, né? E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, poxa vida, meta de 1 milhão. E a empresa que eu tinha saído vendia 125 milhões, eu peguei ela do zero, né? Então não fui eu que fiz, é claro, a gente não faz. A gente, eu tenho esse privilégio, sabe? Deus, ele me ajuda muito e sempre eu pego o desafio. E todas elas eu peguei assim, bem lá embaixo. A primeira, que foi a Roquem, do Elta Suetsui. Ele criou a empresa, ele tinha acabado de mudar de ramo e foi me visitar e me convidou para aceitar o desafio com ele. Eu fui. Eu vi aquilo ali, olha só que interessante. Eu apresentei o projeto, montar uma rede de franquias, né, que seria a logística para facilitar a vida do vendedor e do cliente e enxugar custo, porque eles realmente estavam numa situação... No Brasil é assim, né? Ou você está muito bem ou você está muito mal, não tem meio termo aqui. E foi quando eu apresentei esse projeto de franquias para ele, um sistema de treinamento que eu já conhecia e um plano de marketing, né, de multinível. Ele já tinha um plano há 3 anos, mas o plano ele não virava, a gente chama de plano cansado, era um plano de negócio para vender bem durável. E o dele não tem recorrência, né? Porque o melhor momento da venda de quem vende perfume, cosmético, não é a hora que eu te vendo um perfume, a hora que o seu perfume acaba é o melhor momento, porque você vai pedir outro. Então, eu já não preciso te vender mais, você começa a comprar. Enfim, eu implantei esse sistema. Então, para finalizar esse capítulo, no primeiro mês, eu comecei lá no dia 13 de agosto, numa segunda-feira, até aniversário de um deles, do Alê. No dia 13 de agosto, eu comecei, e quando foi no mês de setembro, que foi o primeiro mês fechado, nós vendemos 1,5 milhão. Então, o sonho... foi um dia muito especial, muito bonito, sabe? Foi muita emoção. Eu me emocionei de ver a alegria, sabe, de ter acontecido. Mas se você me perguntar como foi isso, eu não sei. Um sonho de 23 anos... Deus tem resposta para tudo. Um sonho de 23 anos que você realizou aí em pouco mais de um mês. Não, nem falo que fui eu. Deus deu isso para eles e eu fui beneficiado.
Eu fui beneficiado por estar naquele momento, sabe aquela coisa assim, na hora certa, no lugar certo. Eu fui buscar, né, as pessoas através de treinamento. E isso atraiu muitos líderes. Você entende? Então, não é que... Muitas vezes você não é o cara que faz. Mas se você tiver aquele o dom, sei lá... eu tenho uma frase que eu gosto muito, que inclusive tem um louvor que fala sobre isso, do cristão ao ateu, ninguém explica Deus. Então, não me peça para explicar Deus, entendeu? Me pergunta de Deus, mas não me peça para explicar. Eu até consigo falar de Deus para você. Se você me perguntar, mas não tem explicação. Então, o que você tem que fazer? Você só tem que fazer, né? São três gestos, né, que Jesus fez. Foi o que eu fiz naquele dia, né? Naquele dia, o Arthur, que era o diretor executivo, falou bastante ali de Deus ali. E eles são assim, né? Família, e a coisa foi evoluindo. Então, do mês de setembro, né? Vamos considerar setembro, de 2012 até julho de 2017, que foi o maior feito nosso, nós faturamos 288 milhões. Aí a matemática é simples, né? 500 mil por mês, você vende quanto no ano? 11 milhões. Não é isso? 500 mil por mês. Não, você vende 6 milhões. E você precisa de 2 anos para vender 12 milhões. A gente vendia 12 milhões por dia. Então, o que a empresa faturava em 2 anos, ela chegou a faturar, ela faturava em 1 mês. Mas a média mesmo era 250, 230, e ela vende muito bem hoje. Primeiro, o produto dos caras é sensacional. Eles são apaixonados pelos produtos, porque a dona Adelaide soube fazer isso com os filhos. A dona Adelaide e o seu Francisco, eles criaram dentro de casa a empresa. Então, eu gosto muito de falar dos lugares onde eu passei, porque eu nunca fiquei em lugar que eu não gostava. Arnaldo, foi memorável esse exemplo seu. E falando em memorável, o que seria para você uma experiência memorável? Eu já contei algumas aqui, né? Mas experiência memorável são aquilo que te traz... Existe dos dois lados, né? Tem a ruim e a boa, né? Eu vou falar da boa porque a boa faz você voltar no tempo, né? Essa experiência é memorável, não tem como esquecer disso. Eu vou falar, assim, coisas que você traz como lição, né? Eu já tive o privilégio de viajar algumas vezes para fora do país. Eu conheço alguns países, trabalhando sempre, na maioria das vezes trabalhando, né? Porque é a viagem que eu gosto mais. Claro que a gente também tem que tirar algumas férias, de vez em quando a gente vai. Mas eu me lembro, assim, uma coisa bem curtinha, né? E parece uma besteira, mas que você traz. Em Las Vegas, eu estava em Vegas, eu já tive o prazer de ir para lá 6 vezes. É o lugar que eu mais gosto de viajar, é Vegas, tá? É a Disneylândia nossa, dos adultos. Disney dos adultos, né? Exatamente. Principalmente dos vendedores de sucesso. E é bom ir acompanhado, tá? Se é uma dica aí, ó, vai casado, leva a esposa, porque é um lugar muito bom para você. Até para viver junto, né? Exatamente. Não, e é gostoso. Lá é assim, ó, 24 horas. Não é igual São Paulo, que São Paulo é para negócio, né? Lá é para você se divertir. Mas eu tive uma experiência lá, no mesmo dia. Eu fui pegar um táxi lá no Beládio, né? E quando eu entrei no táxi, eu ia para um centro comercial fazer umas comprinhas e passear também, né? E quando eu desci, eu paguei o táxi e o taxista me pediu uma propina. Uma propina, por favor. Para brasileiro, meu amigo. E por aí, ele não era americano, né? E ele me pediu uma propina. Eu fiquei assim, né? Meio, mas como que eu vou dar uma propina, né? E aí o amigo meu falou assim, dá $5 para ele. Eu peguei e dei $5, ele ficou muito satisfeito e foi embora. Eu falei assim, nossa, mas aqui, assim, a corrupção aqui, ela é legalizada. Ele falou assim, não, propina que é isso que você fez. Você paga a corrida e tem que dar mais um dinheirinho para ele. Né? Como se fosse um imposto que você paga. Uma gorjeta uma gorjeta. Bom, então começou ali, né? Mas quando eu cheguei nas lojas,
Isso é muito interessante, é uma experiência muito boa, né? Eu estou falando aqui no Experiencialize, né? Cast, né? Então, é uma experiência muito interessante. Que eu terminei, quando eu entrei no centro comercial, eu ganhei alguns vouchers para eu ter desconto. Aí no caso, eu entrei na Nike e fiz uma compra na Nike. Quando eu paguei, a Nike me deu o voucher de desconto para eu usar em outras lojas. E se você sai da Nike e entra numa relojoaria, por exemplo, e você usa o desconto o voucher que a Nike te deu. Então é como esse ambiente aqui, você sair de uma loja, comprar alguma coisa aqui nessa loja, e aquela loja te dá um voucher para você comprar na loja em frente. Ou seja, eu achei aquilo sensacional, né? Porque primeiro que aqui você tem que pedir desconto, né? Então, eu não gosto de falar mal do Brasil, mas a gente precisa comparar. Como a técnica do Dioelito diz o seguinte, toda vez que você receber uma proposta, você primeiro tem que comparar com alguma coisa parecida ou igual. Porque você pode fazer péssimos negócios se você nunca fizer Você tem que ter um comparativo. Se você não conhece, pergunta para quem está te vendendo. Com que eu posso comparar isso aqui? Ele vai falar assim, ó, compara com isso e isso. Então, você volta no outro dia, vai buscar o comparativo, pega uma folha de papel, faz uma linha na vertical e coloca a proposta que você recebeu de um lado e compara com algo parecido. E aquilo que tiver mais benefício, você fecha o negócio. E eu, desenvolvendo essa técnica, toda vez que se eu fosse vender alguma coisa agora, eu iria falar para você, pega uma folha em branco aí. Você conhece o produto? Conheço. Então, me fala dele. Aí eu vou listando aí, escrevendo o que você fala do seu produto. Agora eu pego a mesma folha e coloco o meu. E o meu tem que ter mais benefício do que o outro. Então, ou seja, o próprio cliente vai desqualificar o produto dele. E isso eu faço com o Brasil, eu estou fazendo isso agora. Aqui você tem que pedir desconto. Às vezes a pessoa te oferece o desconto e você não acredita no desconto. Então, e as lojas são concorrentes. Um lojista não ajuda o outro. Mesmo não sendo o mesmo produto, você compra um tênis numa loja, você vai comprar um terno na outra loja, aqui não vende terno, só vende tênis, roupa esportiva. E o que justifica a loja que você comprou o tênis te dá um voucher para você ter um desconto na loja que vende ternos, se são segmentos totalmente diferentes. Significa muito para você que ganha desconto e significa muito para quem trabalha naquele meio, porque todo mundo traz o cliente para dentro do ambiente, um ambiente coletivo onde todos ali buscam... Todos ganham, é cooperação. Ganham. Exatamente. Então, eu vejo isso como um trabalho em equipe. Eu não perguntei, mas eu saí de lá com a sensação de que os lojistas eles devem se reunir todos os meses para combinar os descontos e distribuir os seus vouchers entre eles para um trabalhar para o outro. Um lojista é uma forma dele indicar para você, olha, o que eles fazem é te dar o voucher para você, usa na próxima loja que você for comprar, aqui dentro do centro comercial. Ele não sabia nem se eu ia comprar mais alguma coisa. Eu fui embora, levei um monte de voucher. Passou 2 dias, minha esposa falou assim, vamos lá usar esse voucher, vamos comprar com desconto. Mas se você for lá todos os dias, o ano inteiro, você vai... Então, isso induz a compra e a venda. Então, é uma experiência muito marcante que eu trouxe de lá. E hoje, no meu negócio, eu pago as pessoas para indicar outras pessoas. E isso também funcionou muito bem na Renaudê, em outras empresas que eu trabalhei, porque o segredo da duplicação é isso. É você duplicar... inclusive, eu li o teu livro. Experiência significa o quê? Você vai contar para as pessoas. Você acabou de me perguntar, eu estou te contando algo que eu nunca imaginei que fosse falar disso aqui agora. Segundo passo do método Experiencialize, saber contar boas histórias. E eu tenho certeza, você está contando aqui histórias maravilhosas aqui para a gente, e eu queria até tocar, já que você começou a falar de viagens, você acredita que viajar é uma forma poderosa de aprendizado? Muito. Muito, muito, porque você começa... primeiro, que existe uma coisa que
a evolução, ela só acontece quando se promove mudanças de hábito. E você não muda os seus hábitos se você não tiver exemplos. E aos poucos, quanto mais você viaja, melhor você fica. E você não percebe, mas as pessoas começam a perceber e você corre o risco de se tornar um estranho no ninho. Essa é a verdade. Mas tem um detalhe. A experiência traz muitas coisas boas. E o principal dela é o respeito. Porque, sabe quando você... Porque cultura, né? Cultura é algo que você não aprende na faculdade, né? Essa pessoa é culta, né? Em que sentido? Porque ela fez 2, 3, 4, 5 faculdades. Ela tem muita informação, mas ela não... Tem aprendizado? Tem, mas a cultura mesmo você tem que viver, tem que vivenciar. Então, quando você chega na Argentina e você vai assistir lá no Senhor Tango, assistir um show ali... Senhor Tango? É, isso. Você Fernando assiste o Soler. show jantando. E quando começa o show, você fica impactado com a abertura, né? Então, isso é uma cultura... Desde a hora que você entra, tudo aqui... Isso é muito... eu tenho na minha casa... Eu fiz um ambiente na minha casa que eu trouxe de Santa Mônica, porque eu estava em São Francisco, fui para Los Angeles, a gente ficou hospedado em Santa Mônica, porque é como se é junto, né? Mais estratégico ali. Exatamente. E tanto é que o pessoal fala, né? Porque Santa Mônica tem praia, Los Angeles não tem, né? Só que é uma cidade só. E eles têm é legal isso aí. Eu entrei num pub lá embaixo, num restaurante, e a gente escolheu ficar embaixo, porque estava muito frio. E eu olhei, fiz uns vídeos, tirei foto em casa. Eu tenho um espaço lá que não servia para nada. Eu peguei, montei um. Inspirado nesse pub. Isso, qualquer dia eu vou te convidar para você ir lá conhecer. Vai ser um prazer. Cara, não é por ser, mas todas as pessoas que vão lá falam assim... E eu trouxe muitas coisas de lá e eu ganho muito presente de lá. E tem essa vantagem, porque o cara assim... Cara, quando eu for nos Estados Unidos, eu vou trazer um negócio... Então eu tenho um monte de coisa lá que eu não comprei, que eu ganhei, porque isso é inspirador. Então, viajar... Quantas histórias aí, hein? Viajar realmente vale a pena, porque eu sou observador... Eu gosto de aprender e o segredo, se você realmente quer aprender bem, você começa assim, puxa vida, eu preciso aprender isso aí para ensinar para alguém. Porque quando você aprende para ensinar, você aprende direito. É verdade. Não é? É verdade. Você tocou num ponto aí que eu acho que é fundamental, né, que eu chamo de look set. É você saber dirigir o seu olhar. Quantas pessoas chegam, às vezes, num lugar novo, diferente, mas não conseguem observar todos os detalhes. Essa capacidade que você citou aí de observar, né, de olhar o novo, de se abrir para o novo e de aprender, e mais do que isso, né, de ensinar para o outro. Quantos lugares que a gente visita, né, pelo mundo afora, inspiradores, que a gente fala, nossa, eu queria tanto que fulano tivesse aqui comigo para estar vendo isso, né? E às vezes a gente fica com aquela vontade de contar na hora, e quando a gente volta de viagem, contar, né, como é que foi. Mas nada substitui a vivência, né? Quando você fala, né? O olhar, né? Um dos segredos para você valorizar as coisas é você saber o que ela significa. Então, eu adquiri esse hábito, Manuel. Por exemplo, chegar num ambiente, num restaurante, algum lugar assim, sempre tem alguma coisa diferente num lugar de destaque. Tem pessoas que olham para pôr defeito. Nossa, como é que pode colocar isso aí? Não tem nada a ver. Mas como não tem nada a ver? Ele não sabe nem o que significa. Então, o segredo é você elogiar. Você chama uma pessoa que você... Porque a gente percebe quando a pessoa está envolvida, quando a pessoa é da casa, quando a pessoa tem... E aí basta você olhar. Dependendo do jeito que ela olhar para você, ela já quer, tipo assim, está perguntando, pode contar comigo, sabe? Ela está dizendo para você, pode contar comigo. O jeito de olhar. Aí você olha para a pessoa, oi, tudo bom? Tudo bom. Puxa, eu achei isso aqui tão interessante, né? O que significa isso daqui? Ela te conta a história inteira. Inteira. Se for interessante, você vai ganhar muito com isso. Se não for interessante, você aproveitou uma oportunidade de saber o que é aquilo. E a hora que você tiver um dia na tua vida, você pode ter a oportunidade
de falar sobre aquilo, como eu estou tendo agora. Você está me perguntando coisas que eu vivi, que eu vi, que fica na minha memória e sempre, de vez em quando, a gente fala. É muito legal isso aí. Arnaldo, a gente está infelizmente caminhando aqui para o final, mas eu queria, ainda tem algumas perguntas que para mim são fundamentais. Né? Você, de fato, hoje você já trabalhou muito com produtos, como você bem disse, e o que a gente tem percebido é que os produtos estão cada vez mais parecidos. Né? O que um vende, o outro vende algo muito parecido, tal, e que ter um produto de qualidade hoje não é nada mais do que a obrigação. É preciso ir além. É preciso entregar uma experiência. O que você acha disso? Manuel, eu falo para você, quem aprova produto hoje não é mais o controle de qualidade, é o mercado. Né? Então, existem selos de qualidade, mas o cliente, na minha opinião, pela experiência que eu tenho, eu já trabalhei com vários, porque primeiro você tem que estar preparado para identificar o nível do cliente, o grau de exigência dele é sempre alto, mas a maioria dos clientes não tem conhecimento. E falar não para ele, o cliente quando fala não para você, ele está falando quase sem noção, a maioria não tem noção. Ele pode até ter visto uma propaganda, mas o que o cliente quer é um consultor. E como é que eu faço você se interessar em fazer negócio comigo sem eu contar isso que você me perguntou, uma experiência ruim e uma experiência boa? A ruim, se você nunca teve e não tem o serviço ou produto, e a boa, se você tiver o produto. E aí é o que eu falo, você tem que trabalhar o cliente você tem que despertar não interesse no cliente, é desejo. Por isso que eu falo para você, a venda bem feita não é aquela que você faz. A venda bem feita é quando o cliente compra. E o cliente, quando você desperta o desejo no cliente, primeiro você tem que é o AIDA, né? Primeiro você tem que chamar a atenção dele com uma boa apresentação da empresa, da marca. E coloca um pouquinho de você na marca. Quanto tempo você trabalha ou na empresa ou no segmento? Porque às vezes você é novo na empresa. Então você fala assim, olha, eu já tenho muito tempo que eu trabalho nessa área. Esse muito tempo, cada um tem a sua régua. Muito tempo para o cliente pode ser a partir de 10 anos, mas deixa ele imaginar, você não pode emitir para o cliente. E quando eu conheci essa marca, quando eu descobri, eu fui conhecer, eu conheço o dono da empresa, a história da família, isso em qualquer empresa, toda empresa tem uma história por trás, e você precisa conhecer, e não vai contar a história inteira, porque o seu objetivo ali, não é o seu objetivo, é o produto, mas o cliente, ele precisa se interessar, a origem faz muita diferença. E quando você fala um pouco de você, por que eu trabalho nessa empresa? Por que eu estou te oferecendo esse produto? Esse produto aqui, ele é incrível. E olha, eu falo isso para você porque você não é o primeiro cliente. E eu tenho certeza que não vai ser o último. E aí você faz pergunta, você já ouviu falar o que esse produto faz? É o que nós estamos fazendo. O melhor jeito de vender é entrevistar o cliente. Vai falar do produto, faz pergunta para ele com relação ao que a resposta tem que ser com relação ao produto, com relação ao segmento, com relação ao mercado, se ele usa, se ele já usou, se ele conhece alguém que usa, se ele conhece. Se ele não conhece nada, começa a contar a tua experiência com o produto. O que esse produto trouxe de benefício para você, porque ele já sabe, o cara usa. Né? A história do produto, como esse produto foi criado. Porque a característica o cliente vê. Se é um produto que você pode mostrar, o cliente vê. Então, você vai vender um exemplo bom, sabe? Você vai vender um bombom. Pense num bombom. Então, você já tem aí na sua mente a imagem do bombom. Então, imagine se eu tiver com ele aqui uma foto ou uma peça para te mostrar. Então, eu não preciso falar que a embalagem é vermelha, não preciso falar que o bombom de chocolate ele é marrom. Isso aí é característica que você está vendo. Agora, quando eu falo para você que o produto, que o chocolate, que aquele bombom é feito de um chocolate diferenciado, que dentro vem uma amêndoa, que o chocolate ele traz boas memórias, que o cacau
ele alimenta, ele pode substituir uma refeição. Só que tem um detalhe, esse bombom, ele tem uma característica que ele não vai açúcar, porque ele usa o açúcar da própria fruta. Só que esse amargo, quando se mistura com o salgado da amêndoa, meu querido, é algo assim sensacional. Basta um por dia e você vai ver daqui a um tempo a diferença. Que você, inclusive, é bom para a memória. Onde que tem esse bombom aí para eu comprar? Você percebeu? Eu tô querendo comprar esse bombom. Isso. Então, eu estou falando do produto como se... Pô, quando eu falo assim que o doce, o amargo, o salgado, é algo que eu estou mexendo com o seu sentimento. Eu estou falando... Então, não estou te falando algo físico. Isso é benefício. Emoções, né? Exatamente. Então, eu tenho que trazer você para esse universo nesse momento. E quando eu falo para você que se você comprar meia dúzia desse bombom, eu vou te dar um. E isso é... Então, a venda, ela acontece na conscientização, ou seja, eu mexi com as suas emoções, mexi com o seu sentimento, mexi com o seu pensamento. E essa pergunta é muito legal, assim, ó, você consegue imaginar, consumindo esse bombom, você consegue imaginar, Manuel? Consegue? A sensação é essa, é muito melhor do que isso. Ó, compra uma só vez. Então, quando você olha e você coloca toca no produto, ou você começa a imaginar, isso chama-se conscientização. E o poder de decisão é seu. Quando você pergunta quanto é, você já está pensando que o produto é seu. Então, os vendedores, muitas vezes, eles perdem a venda na negociação. Porque ele não tem o hábito de anotar os pontos estratégicos durante a apresentação. Porque tudo é caro quando você não compara com nada. Quando você não mostra valor, né? Exatamente. Então, quando você... E não pode ter medo. Então, a venda, ela acontece na conscientização. Ou seja, o jogo se ganha no campo das emoções. Se você provoca boas emoções, bingo. Exato. Né? É exatamente esse ponto. Falando de boas emoções e emoções não tão boas, né? No Brasil a gente percebe que o Brasil penaliza, castiga o consumidor, né? A gente, como a gente é maltratado ainda no Brasil, eu estou falando não só do serviço público, mas de serviços aí de uma forma geral. A gente ainda espera muito por um serviço. As pessoas, as empresas não têm muito essa sensação, esse compromisso de respeito com as pessoas. Na sua opinião, Arnaldo, como que a gente vai revolucionar a experiência do cliente no Brasil? Como que a gente vai poder... e você está agora à frente de um novo projeto aí, desafio grande. Um desafio gigante, eu diria. Como que você tem feito e como que você enxerga hoje que a gente pode revolucionar a experiência do cliente no Brasil? Olha, o brasileiro, ele tem uma cultura, né? Foi criado isso, né? A própria meio de comunicação cria muitos jargões, né? E um deles é que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, não é? Então, o hábito de oferecer vantagem, muitas vezes, ele deixa o mercado... Primeiro que a concorrência vai em cima de dar vantagem e, às vezes, cria-se uma concorrência desleal e esquece que o cliente... ele é uma via de mão dupla. Então, ele chega para comprar e vai embora. Mas ele sabe o caminho de volta. Detalhe, você pode se esquecer do cliente, mas o cliente não esquece de você. Nos dois sentidos. E o cliente... Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O teu carro. Quando você comprou o teu carro, você falou que te venderam um carro ou que você comprou um carro? Comprei.
a sua casa, te venderam a sua casa ou você comprou? Você fala assim, pô, me venderam essa casa. Ou você fala que você, quando eu comprei essa casa. Não é assim? Sim. Isso. Então, o relógio, né, você não foi presente, você comprou. Mas quem te deu, comprou. Então, você percebe que para o cliente não existe venda, só existe compra. Incrível isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente, mas o poder de decisão tem que ser dele, por isso que a conscientização é importante, porque ele tem que tomar a decisão de comprar. Porque a hora que você chega, o cliente não quer comprar nada. Às vezes o cliente entra numa loja para olhar, ele não quer comprar. Mas ele pode comprar, e pode comprar na volta. O problema é que quando ele volta, ele tem dois motivos para voltar. Um para comprar mais, ou fazer uma nova compra, e a outra para reclamar. E quando ele não fica satisfeito, quando ele fala que venderam para ele, significa o quê? Me venderam esse carro aqui, significa o quê? Algo negativo. Ele não está satisfeito. Não está satisfeito. Me venderam um pacote de viagem. Quando ele fala me venderam, pode ter certeza, vai vir algo ruim na sequência. Quando ele fala eu comprei, ele vai falar alguma coisa boa, porque ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Então, a gente tem que valorizar o cliente na hora que ele compra. Mas a hora que ele volta, você tem que estar preparado para a volta. E por isso que, em muitos lugares, quando você acaba de comprar, o bom vendedor ele fala assim, olha, eu tenho certeza que você fez uma excelente compra, parabéns para você. E qualquer coisa que você precisar, me avisa imediatamente. Sabe, eu não quero que o meu cliente reclame para nenhuma pessoa antes de reclamar comigo, porque eu não quero dar chance para ele falar com mais ninguém. Com mais ninguém. E esse hábito, um hábito que nos treinamentos eu deixo muito claro na mente do vendedor. Você precisa, dentro das primeiras 48 horas, ligar para o teu cliente ou mandar uma mensagem. Primeiro, poucas pessoas fazem isso. E você talvez seja o primeiro. E você já vai levar vantagem em tudo que ele comprou na vida. Ele fala assim, nossa, o vendedor me ligou, mandou mensagem, perguntar se está tudo bem com o produto. Sabe, mesmo que o produto tiver dado problema, ele vai falar assim, não, olha, eu estou com uma dificuldade aqui porque eu fui ligar. Espera um pouquinho. Sabe, aí você vai trabalhar, ajudar o cliente. Ou seja, a venda ela não termina quando o cliente paga. A venda começa quando o cliente começa a usar o produto. Não é a hora que você recebe, porque às vezes assim, terminei a venda, não terminou, deixa ele usar o produto primeiro, para você ter certeza que você terminou essa venda, porque ele pode voltar no outro dia e falar assim, eu quero meu dinheiro de volta e ainda fazer mais que isso. Ele pode vir acompanhado até de um advogado, dependendo da venda. A relação de vendas de empresa, do vendedor com o cliente é infinita, né? Isso chama-se vínculo, Manuel, sabe? Você precisa criar vínculo com o mercado. Eu tenho cliente que me liga para me perguntar, para me consultar de algo que ele vai comprar de outra pessoa, não sei o que vendo. Ele me pergunta se eu conheço a marca, o que eu acho, se eu conheço. O cliente me liga para pedir indicação. Você conhece algum vendedor, porque eu estou precisando comprar tal coisa, você conhece algum vendedor, Arnaldo, para me indicar? O cara me pede indicação de vendedor. Então, isso é prazeroso demais. Eu tenho cliente hoje, eu tenho um empresário, investidor que trabalha comigo, Manuel, que há 10 anos eu vendi negócio para ele. Ele tem o negócio dele até hoje. E ele descobriu, você, Arnaldo, você montou uma empresa de mobilidade, eu estou sabendo que você vende franquias. Né? Como que é? Eu tenho um que eu falei para ele, né? Ele falou assim, você está trabalhando com mobilidade? Eu falei assim, sim, eu montei. Ele falou assim, eu quero uma franquia em tal lugar. Né? Eu falei assim, depois eu vou te mandar. Eu falei assim, não precisa mandar nada não. Tá? Eu quero, só me fala o valor. Eu falei o valor para ele, como que ele pagava, ele depositou sem assinar nada. Há 10 anos atrás eu fiz o primeiro negócio com ele. Relação de confiança e tudo. A empresa que eu trabalhei há 30 anos atrás, do Hélio Tatsui Otsui, ele é meu amigo, ele vem aqui, ele vem em São Paulo quase todos os meses, ele passa na minha empresa. O Clélio Munhoz, estou citando o nome deles aqui porque eu tenho permissão para isso. Eu tenho permissão para isso. Clélio Munhoz, trabalhei com ele há 20 anos atrás, fui diretor da empresa dele.
Há 3 dias atrás, agora, a minha esposa chegou e falou para mim assim, você liga para o Monhóis. Eu até não liguei ainda, vou ligar hoje. Lembrei agora, vou ligar hoje. Falei assim, mas ligar para ele por quê? Ele teve um sonho com você e ficou preocupado. Trabalhei com ele há 20 anos atrás. Isso é vínculo. Para você ver, isso tudo você aprende lidando com pessoas. Ou seja, a gente vai revolucionar a experiência do cliente no Brasil quando a gente, de fato, ter essa preocupação em criar vínculos, né? E não simplesmente vender e virar as costas. Ter continuidade no processo, né? Ter esse cuidado com o cliente, de se preocupar com o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que... E olha que eu já tive muito problema com o cliente, viu? E tive problema com essas pessoas também, no profissional. Mas você não pode deixar nada sem resolver. Sabe como que às vezes você resolve um problema só ouvindo? Eu já tive problema com o cliente, que o cliente realmente estava muito... Ele não comprou comigo, mas ele comprou na mesma empresa. E quando ele me viu, ele sabia que eu era da empresa, ele veio tirar satisfação comigo. E ele começou pelo produto. E depois do produto, ele começou a falar da empresa. Eu fiz o que você está fazendo. Eu dei atenção para ele, fiquei ouvindo. E aí, quando ele terminou de falar, você sabe o que eu fiz? Isso é técnica. Eu comecei a repetir o que ele me falou. Você, olha, você me falou isso, você tem razão. Você me falou isso. Olha, isso aqui eu garanto para você que não é culpa do vendedor. E comecei a repetir o que ele me falou. Você sabe que quando você repete, o cliente começa a achar o seguinte, puxa vida, eu falei isso mesmo? E quando você se coloca mesmo na condição, assim, você tem que ser, você chama a responsabilidade e imagine só, Manuel, você está brigando comigo, quando você termina de falar, eu repito o que você me falou e aí eu falo para você, você acha que eu faria isso de propósito, Manuel? Você acha que, de verdade, você acha que eu mereço esse tratamento? Você acha que eu fiz de propósito? Você me desculpa. Sabe? Então, eu estou pedindo desculpa, mas nas entrelinhas é o que ele deve fazer. E aí o que ele fala? Não, eu que te peço desculpa. Mas, pô, se coloca no meu lugar. Ou seja, eu sugeri a ele a me pedir desculpas. E aí, mas a gente vai resolver. Senta aqui. Porque a hora que ele chega, meu amigo, você tem que se colocar na condição de um pronto-socorro. Quem chega com dor, ele não vai chegar sorrindo. E o cliente chega, quando ele volta para reclamar, ele vem com dor. Então, se coloque imagine que você é o pronto-socorro e ele está com uma dor muito forte e ele veio buscar uma solução para a dor dele. Então, ouça, deixa ele, porque se você interrompe, ele volta com uma outra arma. Então, a gente tem histórias de sucesso, mas não tem sucesso sem dificuldade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente aprende quando a gente erra. E você tem que aprender... Quem trabalha com venda sabe que o não, ele não pode doer. O Arnaldo, que aula aqui, viu? Que aula de... Imagina. Aula de humanidade, né? Que é prestar atenção no outro, é poder entrar em sintonia para poder resolver, para poder solucionar isso que você está falando. Sumir a dor dele, né? Sumir a dor dele. Mas me conta assim, eu não posso passar por esse papo com você aqui sem falar do Bora Brasil. Conta pra gente rapidamente aí o que é o Bora Brasil e como que o Bora Brasil veio para revolucionar a experiência não só do usuário, né, de aplicativos de mobilidade urbana, mas sobretudo do prestador de serviço, do condutor, né, do carro que presta o serviço. Conta pra gente. Manuel, vou resumir, bem resumido isso aí para você. Sabe, o ponto de partida, onde começou o Bora Brasil? O Bora Brasil começou dentro de um carro lá no sul, em Santa Catarina. Eu, mais de 20 anos viajando, usei muito táxi. Depois, quando chegou o aplicativo, eu passei a usar o aplicativo, porque o aplicativo pega você na porta da tua casa, leva você na porta do teu compromisso, você vai... eu já ia trabalhando, ia cuidando da minha agenda, eu ia falando no telefone. E o motorista de aplicativo, ele interage com você, diferente das outras modalidades. E eu peguei um carro lá em
em Blumenau, e, se não me engano, eu estava indo para Ilhotas, uma cidade próxima lá. E esse motorista, ele era de São Paulo, ele tinha uma pizzaria aqui. E a gente começamos a conversar. Assim que eu entrei no carro, né, eu percebi que ele não era de lá, né, não era nativo. Eu falei, eu estou vindo de São Paulo. Ele falou assim, puxa, eu vim de São Paulo morar aqui. E a gente foi conversando. Aí eu peguei e perguntei para ele, né? Falei assim, puxa vida, hoje em dia, né, motorista de aplicativo é uma excelente alternativa, uma excelente opção, né, para quem, ainda mais a pessoa que chega, porque primeiro que já tem o Waze, né, que ajuda você. Antigamente, para você trabalhar na praça, você tinha que conhecer a cidade. Eu comecei assim, de uma forma assim, tranquila, conversando com ele, assim, olha, eu vou te falar uma coisa, Arnaldo, né? A gente já tinha se apresentado, você, Arnaldo, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é o que me ajuda hoje, mas não é fácil, não. É muito difícil, porque a empresa, ela não valoriza. E começou a falar mal do trabalho dele. E isso, né, como eu disse antes, né, ou você se apaixona pelo que você faz ou para de fazer. E aí eu comecei a perguntar, fazer perguntas, e ele começou a me falar que, quando ele me falou que pagava 30% do que ele ganha, em média, naquela corrida ele estava pagando mais de 40%. Né? Porque ele falou assim, ó, quanto que vai sobrar aqui para mim? Aí ali me chamou a atenção aquilo ali. Mas tudo bem, aí eu agendei com ele me deixou no hotel, eu agendei com ele à noite para me levar no evento e no dia seguinte para me pegar de volta, porque eu sempre fiz isso. Se eu pego um carro no aeroporto e sou bem atendido, eu já preparo tudo para aquele motorista. Se eu tiver aqui visitar uma empresa, eu já combino com ele, olha, se você possa agendar. Eu fiz isso com ele e ele me contou bastante coisas. Eu vim no avião pensando naquela situação. E foi quando eu comecei a pesquisar o mercado. Mas eu não tinha experiência com o aplicativo. E apareceu uma pessoa nesse meio de perguntas. Então, uma pessoa me ofereceu um aplicativo que eu precisava e eu comecei a montar o Bora. Então, qual foi o maior motivo? O maior motivo foi... comecei pelo motorista. E os motoristas... Comecei a entrevistar motoristas e montar o Bora Brasil. Então, eu já comecei pensando... Porque, assim, muitas vezes você se baseia no concorrente, né? O concorrente, ele pode ser uma referência, mas para você fazer diferente, não para fazer igual. E eu já pensei, eu já juntei a minha experiência com franquias. O atendimento ao motorista, eles não têm atendimento, eles não têm suporte, eles não têm socorro. E acontece muitas coisas na rua com o motorista aplicativo. O motorista aplicativo, ele tem radar, ele tem o ciclista, ele tem a moto e ele tem outros carros. E toda vez que ele é envolvido num acidente, ele deixa de levar dinheiro para casa. Se ele ficar 2 dias sem trabalhar, pesa muito no orçamento dele, porque o motorista ganha, em média, a grande maioria, R$300 por dia, nos grandes centros, mas em muitos lugares ele não chega a R$200. Só que 30% vai para o carro e 30% vai para o aplicativo. Sobra 40% para ele. É R$80. Se ele ganha 200. Se ele fizer 300, 40% dá 120. Uma diarista tem transporte pago, tem alimentação. Ela chega na casa, pelo menos eu vou falar da rotina da minha casa, chega às 9, às 4 ela vai embora. Ela ganha R$180. Livre de todas as despesas. O motorista ele tem que ter um carro. São poucas profissões. Conheço poucas profissões que você tem que investir para trabalhar. Eu fui metalúrgico há muitos anos, eu nunca precisei comprar uma chave, comprar uma máquina. O garçom, ele trabalha no restaurante, ele não precisa comprar. O cozinheiro não tem que comprar o fogão. O motorista, para ele trabalhar, ele tem que comprar um carro ou alugar um carro. Ele paga todos os custos desse carro. Ele abastece o carro sozinho, com o dinheiro dele. E quando ele faz uma corrida, ele entrega 30% para o aplicativo. O aplicativo é uma ferramenta excelente, ele precisa dessa ferramenta. Mas dá para ajudar mais o motorista. Então, eu já pensei, não vou cobrar nada das corridas. Eu vou entregar 100% da corrida para ele e ele paga uma mensalidade, ou seja, ele sabe quanto vai custar para ele o aplicativo. Quanto mais ele trabalha, mais ele paga. Eu acho isso uma injustiça. Uma injustiça, porque o volume é muito grande. Nós temos 2 milhões de motoristas de aplicativo no Brasil. 2 milhões? 2 milhões. Caramba. Uma empresa de aplicativo...
a média é 25 corridas por dia, por motorista. Nos grandes centros, é claro. Mas se você derrubar essa média para 10 e você cobrar do motorista todas as corridas, não tem fim. A conta é muito simples. Um motorista que ganha R$200 por dia, ele fatura R$6.000 no mês, em 30 dias. Ele paga 30% para o aplicativo. Isso não estou te contando algo assim de imaginação. Isso é real. Você pode parar qualquer motorista agora aí na rua e perguntar quanto você tira em média por dia. Pode perguntar para ele. Ele vai te falar. Hoje talvez esteja nessa faixa de R$200. 30 dias dá R$6.000. Ele paga R$1.800 para o dono do aplicativo. Isso trabalhando uma jornada de Meu 12 amigo, horas por dia, você pode 30 dias no pode mês. ter certeza. O que ele paga de mensalidade para o aplicativo é maior do que o que ele paga de mensalidade do carro, se ele tiver um carro financiado. Foi pensando Em 2 anos ele dá um carro 0 quilômetro para o aplicativo. E foi pensando justamente no motorista É que o diferencial. vocês desenvolveram esse modelo. Eu acredito que a gente só pode criar e entregar uma experiência boa para alguém se a gente vive bem, né? Eu não consigo imaginar um motorista hoje vivendo nas condições aí que você nos contou, né? Vivendo sob pressão. Como é que ele vai atender bem um cliente dele? Quando você se ele cuida tá sob bem pressão? do cliente, quando você cuida bem do motorista, você está cuidando bem do passageiro. Pode apostar nisso. Primeiro, o motorista não precisa. Ele tem que entender que ele não precisa trabalhar 15 horas ou mais para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, quando você fala para ele que 100% da corrida é dele, ele tem condições de sair de casa para trabalhar, encher o tanque à noite, quando ele volta para casa. Ele tem que dormir com o tanque cheio, porque o carro não pode ser um problema para ele no dia seguinte. Pode ser um peso, né? Não pode, ele não pode olhar assim, poxa vida, agora tem que abastecer o carro, deixa eu ver quanto sobrou aqui. É o contrário, ele tem que abastecer o carro e falar assim, agora eu vou ver quanto sobrou para minha casa. Ele pega assim, isso aqui é tudo nosso, fala para a esposa, porque o carro está abastecido. Ele vai dormir tranquilo, vai acordar bem. Isso é independência, liberdade, a pessoa... Essa é a âncora da minha empresa. Liberdade, está lá no site, liberdade e independência financeira com respeito e dignidade. Esse é o nosso lema dentro da empresa. Lindo, hein? Tenho certeza que o nosso já lema. É um sucesso. E isso é com o motorista e com o cliente. Mais com o motorista, porque o motorista, se ele tiver... A liberdade ele já tem. Ele já tem a liberdade. A gente tem um livre-arbítrio na Bíblia e o brasileiro tem um outro livre-arbítrio na Constituição. Direito de ir e vir. Agora, o direito de ir e vir, como? Nós temos o direito de ir e vir para qualquer lugar. Mas tem gente que tem o direito de ir e vir com o melhor carro. O outro é de ônibus. Tem um outro que é de bicicleta, o outro é a pé. E tem aquele que tem o direito, mas ele não tem como ir. Isso faz muita diferença. Então, você ter liberdade e não ter uma independência financeira, você precisa ter a independência financeira. Que lindo, hein? É muito... É inspirador aí esse modelo aí. E quando eu falo isso para o motorista, eu não falo pensando só na área comercial. Porque eu falo para as pessoas, quando um motorista se cadastra, entrou uma família no Bora. Porque quando ele sai de casa, ele sai pensando na família. Então, entrou uma família. E entrou um cara que deixou uma família e vai carregar a tua família no carro dele. Ele deixa a família dele em casa para cuidar da sua. Vai cuidar do seu filho quando entra no carro, vai cuidar de você. Você tem que chegar no seu compromisso bem. Então, ele tem que te tratar bem. Você tem que chegar bem. Se você vai levar uma pessoa no médico, você tem que se preocupar que essa mulher está indo, essa criança, ou está indo levando o filho no médico, ou ela está indo no médico. Você tem que saber, quando você olha o destino, você já sabe mais ou menos o que o cliente precisa. Pelo destino, puxa vida, chamou uma corrida para o hospital. Você já vai preparado para levar uma pessoa com muito cuidado e no menor tempo possível. Vai para o aeroporto, você sabe que essa pessoa tem compromisso, ela não pode perder o voo. Então você tem que se preocupar com o destino, com o compromisso do passageiro. E lá no site eu tenho um clube de benefícios, onde eu dou muitos benefícios para o motorista. E tem uma frase muito boa lá, que é para o motorista refletir. Você cuida do passageiro, que nós vamos cuidar da sua família. Que lindo, hein? Quando ele chega em casa, ele tem que chegar bem, né? Bom, isso me faz lembrar o
passo número 3 do método Experiencialize, que é criar senso de pertencimento. Isso. Fazer, cultivar isso, fazer essa... Eu usei isso aí numa live minha. Pertencimento. Peguei bacana. Lá Aliás, precisamos combinar essa live aí. Arnaldo, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Tem algum lugar do mundo que você ainda queira conhecer para aprender um pouco mais sobre a cultura desse país? Tem. Que país é esse? Japão. Japão, que Japão. É a base do seu aprendizado. Acho sensacional a cultura do Japão, dos japoneses. O pessoal fala que o japonês é frio, né? Não é. O japonês é amoroso demais. Sabe? O japonês ele se emociona com facilidade. Mas ele aprende desde criança, sabe? Ele aprende desde criança que as dificuldades elas vêm para fortalecer. A preservação da raça só acontece através dos mais fortes, não são os mais fracos. Os mais fracos, eles não conseguem deixar nenhum legado. Então, o japonês, já de pequeno, ele sabe que a vida não vai ser fácil, então ele é preparado para isso. A crença deles é muito forte. Eles valorizam muito a experiência. Eles valorizam os mais idosos. A gente levou um grupo de empreendedores brasileiros há 3 anos atrás para o Japão, junto com os apresentadores do programa Shark Tank Brasil, meus amigos Shiba, que está aí uma recuperação emocionante aí, de um acidente que ele sofreu há 2 anos atrás, a Camila Farani. E a gente levou esse grupo e foi talvez a melhor experiência de aprendizado da minha vida. A cultura japonesa é riquíssima. E quantos aprendizados. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção lá no Japão é o senso de como servir ao outro, servir ao próximo, né? É valorizado. É uma honra eu poder servir a alguém. Aqui no Brasil, você servir alguém, você ser né, o pessoal usa a expressão serviçal, parece que te coloca num patamar inferior aos outros. Verdade. E no Japão, não. Você poder, independente do que você faça, por mais simples que seja, você poder ter a oportunidade de servir alguém, servir o cliente, é uma honra. Né? Eles valorizam, né? Valorizam o detalhe, valorizam a vida. Né? Como a vida tem valor para o japonês. É impressionante, né? Por exemplo, a gente entrou no metrô lá no Japão, lá em Tóquio, e um silêncio absoluto. Sabe por quê? Porque eu não tenho o direito de interferir, né, no silêncio do outro. Eu não posso causar um barulho. Espaço, o mapa, né? Eles falam mapa, né? Eu não tenho direito de colocar incrível. O meu pé no seu mapa. É um aprendizado atrás do outro. Eu quero já te fazer aqui Você vai para o Japão comigo. Eu vou realizar esse seu sonho. A Experiencialize vai. A gente vai montar um grupo e a gente vai levar um grupo de empresários para o Japão para aprender um pouco mais com o japonês. E você vai estar nesse grupo, tenho certeza disso. Olha, rapaz, eu sou difícil prometer, viu? Mas quando eu prometo... Se Deus quiser, quando tudo isso passar... Arnaldo, eu tenho esse sonho de muitos anos. Trabalhei muito com japoneses, né? Então eu tenho... É fascinante, realmente conhecer. Sensacional. Arnaldo, foi um grande prazer estar aqui contigo, aprendendo. O que a gente aprendeu aqui, eu acredito que até a equipe que está aqui também aprendeu muito contigo. Para mim foi uma grande honra. Obrigado, querido. Tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu. Eu posso deixar uma mensagem aqui, lógico, em nome do Bora Brasil, para as pessoas que nos dão esse privilégio. Eu sempre comecei, né? Falei para você que eu sempre falo de Deus nas minhas coisas. Deus tem me abençoado muito e eu sempre coloco ele quando eu faço uma palestra. Eu gosto de começar a falar um pouquinho dele no meio e eu queria deixar essa mensagem com relação. Eu falo de Deus olhando para a palma da minha mão. Então, como é que eu entendo isso, né? Eu queria deixar essa mensagem. Quando você olha para a sua mão direita ou à esquerda, você percebe que tem um dedo aqui que é mais forte. E ele não só é mais forte, como ele aponta para cima. Percebeu isso? É verdade. E todos os outros dependem dele.
E esse dedo que está mais próximo dele é um projeto de Deus. Esse dedo aqui nas minhas mãos, na minha mão, ele representa a força de Deus na minha vida. E o projeto de Deus é a família. Então, a minha família é aqui, ó. O projeto de Deus está ligado a ele. E depois vem a nossa profissão, que é o sustento para a família. E aqui entra o nosso projeto. Nós somos projeto de Deus e a gente tem que ter um projeto. Você precisa ter um projeto, ser apaixonado pelo seu projeto. Você tem que cuidar do seu projeto. Por quê? Isso aqui a gente pode chamar de 5 saúdes. Porque aqui, ó, vem a nossa saúde física e aqui pode ser a social. Você não pode ter um projeto grande e não ter recursos, que não te dá recursos para você ajudar pessoas, fazer algo por alguém. E para finalizar, olha a dependência de tudo isso. Tenta pegar qualquer coisa só com esses 4 dedos. Tenta fazer alguma coisa, escrever só com esses 4 dedos. Pegar o talher com esses 4 dedos. Quando você coloca Deus, você pega aqui, você pega aqui, você pega aqui e você pega aqui. Ou seja, ele tem que participar de tudo. Então, eu tenho certeza que esse trabalho nosso aqui, esse cara aqui... Tem Deus abençoando aí. E aí eu quero fazer isso aqui com você. Obrigado, viu? É assim que funciona, porque ele segura. É verdade. Obrigado pela oportunidade. A oportunidade é minha, que Deus continue nos abençoando sempre. E com essa mensagem final que me deixou emocionado. E eu tenho certeza que Deus está abençoando tudo isso. Muito obrigado, Arnaldo. Não tem como falar dele sem se emocionar, né, querido? Tem mais uma surpresinha para você, Arnaldo. Vou servir um chazinho aí para você. Nossa, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui nessa caneca. Olha que lindo, cara. Caramba, o que é isso, Arnaldo? Olha só. Meu Deus, sou eu aqui. Gente, olha. Olha só. Coisa linda. Eu preciso aprender essa mágica aí, gente. Olha aqui, ó. Pessoal. Meu Deus. Saúde. As surpresas temem não cessar aqui, ó. Eu queria deixar um singelo presente para você da Dengo. A Dengo faz hoje o melhor chocolate do Brasil. E aqui é uma lembrança e a gente customizou o chocolate da Dengo para você. Dá uma maravilha, muito obrigado. Que linda essa embalagem. Nossa, minha esposa vai... Muito carinho para você. Rapaz, olha, sensacional, gente. Olha só. Olha só. Que carinho, né? Uma foto nossa aí para ilustrar aí. Peito de gente. Olha que lindo isso aqui. Peito de gente pra gente. Experiência List Cast.